Boa noite, irmãos. Dando continuidade às aulas da escola digital. Essa noite o Erasmo, nosso irmão Erasmo, falará sobre Efésios novamente, essa quarta-feira e a próxima. Essas aulas têm sido muito abençoadas e têm abençoado muitas vidas. Então nós vamos agora dar início à equipe de louvor e logo em seguida a aula do nosso irmão Erasmo. Vamos louvar a nosso Deus. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois Tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois Tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois Tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Eu saúdo você na graça e na paz do Senhor. Nós vamos comentar hoje a respeito da carta de Paulo aos Efésios, em seu capítulo 4, dos versos 17 a 24. Efésios capítulo 4, dos versos 17 a 24. Eu vou ler na minha versão, revista e atualizada. Peço para que você acompanhe a leitura que faremos neste momento. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A carta de Paulo aos Efésios, ela possui uma divisão muito importante quando a estudamos. Os 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios vêm nos falar a respeito da graça, da salvação, da nova vida que temos no Senhor. Já do capítulo 4 ao capítulo 6, o apóstolo Paulo se esmera em entregar aos irmãos do passado recomendações, orientações para uma vida de fé, uma vida de comunhão, uma vida em conformidade à vontade do nosso Deus. Essa sessão que nós acabamos de ler, do capítulo 4, dos versos 17 a 24, o apóstolo Paulo vem nos falar a respeito do estilo de vida do cristão. A forma como nós vivemos, ou a forma na qual Deus deseja que nós vivamos o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Nós lemos aqui no capítulo 4 e já estudamos as recomendações do apóstolo no sentido de igreja, no sentido de coletividade. Falamos aqui a respeito dos dons, falamos a respeito do ministério, do importante ministério da palavra na vida da igreja. E agora, a partir do verso 17, nós trazemos as recomendações para o caráter pessoal, para o caráter individual. Analise comigo algumas partes desse texto que nós lemos. E vamos tirar dele, extrair dele, lições para a nossa vida, para a nossa existência. O apóstolo inicia aqui no verso 17, dizendo o seguinte: que nós não mais andemos como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para os irmãos que viveram naquela época, muito antes, a época em que nós vivemos hoje, mas que de igual forma acolheram a fé e receberam a salvação de Jesus em suas vidas? O apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, se eu tenho uma recomendação a fazer a vocês, eu recomendo que vocês não andem como vocês andavam antes de conhecer a Cristo. O verbo andar aqui não é somente caminhar, mas é a forma de se viver. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que eles não deviam andar como os gentios andavam, na vaidade dos seus próprios pensamentos, alheios à vida de Deus, numa completa ignorância daquilo que Deus tem para eles, de coração duro, caminhando para a dissolução e para a impureza. O apóstolo deixa claro aqui que o estilo de vida o qual ele desejava para os irmãos de Éfeso era contrário àquilo que a sociedade de Éfeso vivia. Quando nós olhamos aqui, não andem como andam os gentios, essa palavra gentios também em alguns comentários é traduzido como pagãos. Ou seja, aquelas pessoas que não têm nenhum temor a Deus, não têm nenhum respeito a Deus, não consideram a palavra de Deus, vivem apenas obscurecidos pelo seu próprio entendimento, vivem a vida em busca dos prazeres, vivem a vida em busca de fama, de dinheiro e de tantas outras coisas, mas como o próprio
apóstolo Paulo nos diz no texto, de coração duro, insensíveis, entregando-se à dissolução, ou seja, ao pecado, e cometendo toda a sorte de impureza. Observando as palavras do apóstolo Paulo, nós percebemos que o apóstolo está falando aqui de um período antes, de um período anterior ao conhecimento de Cristo, um período anterior ao evangelho que chegou à cidade de Éfeso e pôde ser transmitido, o evangelho que foi pregado para aqueles irmãos e irmãs no passado. Nós já comentamos aqui por diversas vezes em aulas na nossa escola dominical, aos domingos, que o evangelho do Senhor Jesus, ele chegou à cidade de Éfeso pela instrumentalidade de pessoas como Apolo, Priscila, Áquila e também o apóstolo Paulo. E que o evangelho foi pregado, o evangelho foi transmitido àquele local através da missão, da evangelização e do ensino. E através da missão, da evangelização e do ensino, as pessoas daquela cidade, daquela importante cidade da antiguidade, foram transformadas pelo poder de Deus. Cidade essa de cultura grega, de muitos deuses. Cidade esta, templo da deusa Diana dos Efésios. Cidade esta que promovia, naquela época, uma cultura voltada para o homem, para o hedonismo. E o evangelho chega fazendo toda essa transformação. O apóstolo lembra os irmãos que, olha, voltem a olhar para o passado e lembrem da forma como vocês viviam. E busquem não viver mais dessa maneira, mas de uma nova maneira que eu vou clarificar com vocês aqui nos próximos versículos. O apóstolo Paulo, como eu já disse no início, a carta de Paulo aos Efésios, ela tem essa divisão entre aquilo que o apóstolo falou em termos de doutrina e a vida prática. E este assunto, ele já foi tratado anteriormente no capítulo 2. O que nos diz Efésios capítulo 2, versos 4 e verso 5? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Existe um divisor de águas entre a vida anterior e a vida atual. A vida anterior é a vida sem Cristo, alheio a Deus, alheio à vontade de Deus, mas agora o apóstolo Paulo vai falar da vida com Cristo, a vida vivida debaixo do poder de Deus, vivida de acordo com o plano de Deus. E o apóstolo Paulo faz aqui uma referência muito bonita, de muita profundidade, nos versos de número 22 e 24. Nós vamos trabalhar aqui dois verbos. Peço para que você preste bastante atenção nesses dois verbos que nós vamos tratar aqui. O primeiro deles, verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, ou a velha vida, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Embora nós sejamos transformados pelo poder de Deus, embora nós busquemos viver uma vida juntamente com o Senhor, embora a gente queira acertar a todo instante, a todo momento, nós ainda estamos ou temos a velha natureza. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Éfeso é, olha, quando nós levantamos a cada dia, é importante nós entendermos
que nós precisamos nos despojar do velho homem. A expressão aqui é justamente essa: despojeis do velho homem. O que é esse despojar? Existem alguns comentários bíblicos que nos dizem que esse verbo despojar é o mesmo verbo, ou um verbo semelhante ao verbo trocar de roupa. Diariamente e cotidianamente a gente precisa trocar de roupa. É um hábito essencial à vida, um hábito essencial à saúde. E o apóstolo faz essa recomendação aos irmãos de Éfeso: despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E o verso 24, nós vamos ver aqui um segundo verbo que também é muito importante nós refletirmos nesta ocasião. Verso 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E vos revistais. O que é um revestimento? Vou usar aqui um pequeno exemplo que tenho da construção civil. Na década de 70, quando criança, eu sempre ouvia dizer que uma casa elegante, uma casa fina, uma casa chique, era uma casa que possuía azulejo. O padrão de beleza naquela época, ou o padrão de elegância, era uma casa muito bem construída, mas uma casa que possuía azulejos na cozinha, no banheiro. E o azulejo cumpria, naquela época, a função de revestimento. É bem verdade que os materiais utilizados na construção civil para acabamento, eles evoluíram exponencialmente. Hoje, quando você vai a uma loja, principalmente uma loja mais ampla de materiais de construção, você observa a grande diversidade de materiais que podem ser utilizados no acabamento de uma construção. Os materiais que podem ser utilizados como revestimento. Hoje, além dos azulejos antigos da década de 70, nós temos aí outros tipos e outras categorias de revestimentos que podem ser colocados em paredes para cumprir essa função. Evidentemente que o revestimento, no caso do azulejo passado, como citei aqui, naquela época ele cumpria a função justamente de impedir a umidade e evitar o acúmulo de gordura. Nos dias atuais, os revestimentos, além de cumprir este papel, eles também configuram beleza, cor e acabam, de certa forma, valorizando a obra, a construção, o ambiente. O revestimento que nós necessitamos diariamente é o revestimento que o apóstolo coloca aqui no verso de número 24. Nós precisamos nos revestir de Deus em justiça, em retidão. Nós vamos acertar de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos viver, mas nós vamos viver de acordo com a palavra de Deus. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas motivações não são aquelas que iguais às que eram do passado, mas são todas aquelas que nos aproximam de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus para o nosso dia a dia. Quando levantamos, nos preparamos para trabalhar, para estudar, ou de repente para ficar em casa mesmo. É necessário que nós sejamos revestidos de Deus, que nós ganhemos um revestimento que nos protege, um revestimento que nos valoriza,
um revestimento que traz beleza para a vida, para a existência. E essa beleza só é encontrada quando nós estamos em sintonia com Deus e com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava preso, mas ele, pensando nos irmãos de Éfeso, ele escreve, dizendo: olha, irmãos e irmãs, é necessário que diariamente vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, procedentes da palavra, procedentes da fé, procedentes do amor, procedentes do nosso próprio Deus. Eu quero, nesta ocasião, desejar que a cada dia, que a cada amanhecer, que a cada ocasião que você levantar da cama, que você se preparar para o dia, eu quero desejar que, semelhantemente aquelas pessoas que viveram em Éfeso no passado, você seja revestido, revestida de Deus e do poder de Deus, para viver uma vida ampla, intensa, na presença do nosso Pai. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, e que Ele te conceda muitas e muitas vitórias, em nome de Jesus. Amém. Boa noite novamente, irmãos. Eu venho agradecer a brilhante aula do nosso irmão Erasmo e gostaríamos de finalizar com uma oração. Todos vocês que estão nos ouvindo, fechem seus olhos e vamos orar. Pai, que bom estarmos aqui na Tua presença, receber mais da Tua palavra e podermos congregar como irmãos. Visite todos aqueles que estão necessitando da Tua ajuda, estando aqui ou fora daqui, que estão nos hospitais, nas casas, nesse tempo tão difícil. Fique conosco, Senhor, traga mais da Tua luz, da Tua palavra. Eu oro e agradeço em nome de Jesus.